curtir as postagens, porque o Instagram, como toda rede social, tem um algoritmo que entende que quando tem participação de público é porque a conta é importante, é interessante, então eles jogam para mais gente. Nós temos o código de barras ali no bebedouro, é só apontar a câmera ou buscar lá no buscador, Centro Espírita Allan Kardec já está aí. E fugiu o termo que eu queria usar aqui. Prestigiar o nosso Instagram. Eu convido a todos, então, para que nesse momento nós possamos elevar os pensamentos a Jesus, a fim de agradecer ao Mestre por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos no seu nome, a fim de sorver o conhecimento dessa doutrina que, preconizada por Kardec, foi idealizada e permitida pelo próprio Cristo. Que o Mestre possa iluminar e inspirar a expositora da noite e que nós possamos beber dessa fonte fecunda, dessa fonte inspiradora, consoladora e orientadora. Dessa maneira, em nome de Jesus, damos por aberto os trabalhos dessa noite, que Ele nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja. Então, para fazer o estudo de hoje, Kátia Prado. A paz e o amor de Jesus nos envolva a todos neste instante. Abaixo. Eu fico mais perto. A gente vai se encontrando aqui. É só um minutinho de adaptação aqui para a gente se organizar. Então, nós nos reunimos novamente para fazer o estudo dessa obra tão importante, como disse Carvalho, né, de O Livro dos Espíritos. Sempre, na verdade, a codificação de Allan Kardec é toda importante, né? Nós precisamos estudar o Evangelho, precisamos estudar o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese. É bastante importante que nós nos atenhamos àquele chamado, né, para que nós possamos nos instruir. Então, essa possibilidade de nos reunirmos aqui é uma dessas oportunidades de nós nos dedicarmos a este estudo. E o fazemos com muita alegria e ficamos também muito felizes que vocês possam participar conosco. A Rosália sempre está convidando todo mundo a vir estudar conosco, é sempre muito bom recebê-los aqui e também aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos estudando, então, a segunda parte do Livro dos Espíritos, né, a pluralidade dos mundos, e estamos lá no capítulo que trata da reencarnação. E ficamos, na semana passada, até a questão 182. Então, nós começamos hoje da questão 183, onde Kardec questiona aos venerandos espíritos, né, aí na questão 183, perguntando: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Então, Kardec queria saber dos espíritos se nessas nossas múltiplas reencarnações, né, nessas muitas vindas nossas de reencarnação, se nós sempre vamos passar por um novo momento, por uma nova experiência de infância. E então, os espíritos respondem: em toda parte, a infância é uma transição necessária,
mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Quando nós falamos de infância, isso nos remete à criança, à ingenuidade, à inocência, né? E uma falta, às vezes, até de conhecimento. Mas, aqui nesse sentido de infância, nós devemos compreender aquele período da reencarnação em que nós ainda passamos por um momento de adaptação àquele mundo no qual reencarnamos, àquela nossa nova existência. Lembrando aí que Emmanuel diz que o nosso período de completa reencarnação vai até os 7 anos de idade. E nesse período, né, em que nós estamos nessa infância, nesse período de adaptação, é quando nós começamos aí a aprender a falar, a andar, a tomar consciência de nós mesmos, né? Lembrando que nesse período, muito do nosso aprendizado, enquanto nesse período de infância, se dá através dos questionamentos que nós passamos, né, a elaborar aos nossos pais. Então, esse período de infância, que, segundo os espíritos, acontece, né, é sempre necessário, esse período que nós demoramos de adaptação, ele vai diminuindo, tornando-se menos intenso na medida da nossa evolução espiritual. Se nós pudermos observar bem, como o planeta já está passando por aquele período de adaptação para o mundo de regeneração, a gente pode perceber que as crianças hoje parecem ter uma evolução muito mais rápida do que ocorria há alguns anos atrás, né? A gente costuma dizer assim, nossa, as crianças já nascem com os olhos abertos, né? Quando há alguns anos demorava alguns dias para isso. E parece que hoje as crianças estão mais espertas, mais questionadoras, né? Parece que estão mais adaptadas a esse plano espiritual. Mas isso se dá porque nós temos agora, né, nessa época, reencarnando entre nós espíritos mais evoluídos, espíritos que estarão aí mais afinizados com o mundo de regeneração que se aproxima, né? Então, essa infância espiritual, segundo os espíritos, elas acontecem em todos os mundos, né? Mesmo quando nós migramos de um mundo para outro, mas os espíritos dizem que não acontece necessariamente da mesma forma, e nem de uma maneira tão infantil, tão ingênua, tão despreparada quanto acontece no nosso mundo ainda. Então, na medida em que o espírito evolui, em que o espírito desperta para aqueles potenciais divinos que existem em cada um de nós, né? Na medida em que evoluímos, enfim, nós vamos demorando um pouco menos de tempo para nos adaptarmos ao mundo no qual nos reencarnarmos, né? Então, e aí algumas pessoas que eu estava estudando sobre essa questão dizem, inclusive, que a gente perde um grande tempo para nós, nesses 7 anos, né, que Emmanuel diz, a gente perde um tempo precioso, onde a gente poderia já estar evoluindo, né? A gente perde esse tempo em adaptar-se ao plano terrestre no qual a gente reencarna, né? Então, aqui a gente tem essa clara visão de que é preciso, de que em qualquer mundo que reencarnarmos, passaremos por um período de adaptação, mas ele é tanto mais demorado quanto menos evoluídos estivermos, né? Então, vai diminuindo esse período de adaptação, de infância espiritual. Nós vamos chegar a uma época em que, evoluídos, vamos conseguir já demonstrar esse adiantamento moral e intelectual já no começo da nossa reencarnação, né? A gente vai diminuindo isso, não vamos ficar aí demorando tanto tempo para poder estar adaptados. Lá na questão 184, Kardec indaga aos espíritos: tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Queria saber, Kardec, se nós, enquanto na erraticidade,
né, preparando-nos para a reencarnação, se teríamos aí o direito, né, de escolhermos aqui onde é que gostaríamos de reencarnar. Se poderíamos exercitar esse direito, essa faculdade, escolhendo onde passaríamos a habitar. E a pergunta é respondida da seguinte forma: nem sempre. Significando dizer que, em algumas situações, é possível, é facultado ao espírito optar pelo mundo no qual deseje reencarnar, né, experienciar uma nova reencarnação, e, às vezes, isso não é possível. Mas o que, então, que define quando é facultado ao espírito escolher e quando não é? Dizem os espíritos que aquele que vai reencarnar pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele. Então, a gente está lá preparando-se para reencarnar, a gente até pode, né, requerer, a gente pode até solicitar que a gente deseje reencarnar neste ou naquele mundo. Lembrando que no Evangelho de João, né, nós temos lá que a casa do Pai tem muitas moradas, né? E a casa do Pai é o universo. Mas há os diversos mundos dos quais nós já falamos aqui nos nossos estudos anteriormente, né? Então, é dentre estes mundos, lembrando que também muitas moradas há em patamar como o nosso, muitos outros um pouco mais evoluídos, os mundos ditosos, os mundos regeneradores, os mundos de provas e expiações. Então, dentre as classificações, existem vários, né? Então, nós podemos até pedir. A faculdade de pedir é concedida a todos. A questão é, nós podemos obter essa concessão dos espíritos para onde desejamos ir? Então, ele diz que a gente pode obter, se o merecer. Então, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, nós até podemos, estando na erraticidade, preparando-nos para o retorno aí à carne, para a reencarnação, nós até podemos solicitar, né, que desejamos reencarnar neste ou naquele mundo, naquele lugar. Mas ser atendidos ou não vai depender do nosso merecimento. Obviamente que também da nossa necessidade de reencarnar, né, junto destes ou daqueles que nos acompanharão na nossa experiência, né, na nossa nova experiência. Então, nem sempre nós poderemos, mas há aqueles que, já estando bastante elevados, já tendo conquistado uma elevação e sendo merecedores, poderão ter aí a permissão, a autorização para reencarnar onde desejam. Vamos lembrar que Deus é um Pai misericordioso. Ele sabe exatamente aquilo que nós necessitamos, que precisamos, né, para a nossa evolução. É como um pai mesmo aqui com seus filhos. Nós não direcionamos os nossos filhos para aquilo que nós entendemos que é o melhor para eles, que é aquilo que vai ajudá-los. Quando a gente vai escolher o lugar para os nossos filhos estudar, né, a gente não procura algo que seja adequado para o adiantamento deles, que esteja de acordo, que eles consigam acompanhar, né, que eles consigam obter o melhor aprendizado. Assim também o é em relação a nós, né? Nós vamos obter lá dos nossos mentores, daqueles que nos assistem, daqueles que nos auxiliam na preparação para o retorno, o direcionamento para obtermos, né, aquilo que é mais necessário para a nossa evolução e aquilo que está de acordo com o nosso merecimento. Senão, claro, todos nós gostaríamos de reencarnar, de escolher, né, de optarmos. Lembrando também que não é possível que nós, estando num patamar evolutivo inferior, queiramos habitar mundos superiores, né? Aqueles espíritos evoluídos podem reencarnar entre nós, por um projeto de missão, alguma coisa, mas nós não temos condição de reencarnarmos em mundos superiores,
né? Nós não temos como... Nós estaríamos, na verdade, ofuscados, ou seríamos ofuscados com tanta bondade, com tanto amor, com tanta perfeição. Então, nós não temos condição de ir lá, né? Habitar mundos superiores, não. Então, nós podemos requisitar, podemos requerer, e a avaliação é feita no sentido de se merecemos e se somos merecedores e se aquele é o mundo no qual necessariamente ou que nos favorecerá para a evolução espiritual. Aqui é bom sempre a gente indicar a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, né, que nos explica muito bem, no livro de André Luiz, que nos fala muito sobre essa questão. Então, quem tiver curiosidade de se aprofundar nessa questão, né, eu sugiro a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Lá na questão 184A, como desdobramento da questão 184, Kardec pergunta: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? No primeiro momento, ele quis saber, o espírito é facultado ao espírito pedir em que mundo deseja habitar? Né? E no segundo, se ele não pedir, qual é o critério? O que determina o mundo o qual ele vai habitar? Se ele não pediu nada, né? Se ele não solicitou, se não exerceu esse pedido, o que vai determinar o mundo em que ele experienciará uma nova existência? E os espíritos respondem de uma maneira simples, mas que a gente é capaz de compreender bem: o grau de sua evolução. Como eu disse há pouco, não podemos nós, ainda imperfeitos, né, tão imperfeitos, desejarmos habitar mundos ditosos, muito felizes, que são destinados aos espíritos superiores, espíritos que já aí passaram por nossa trajetória e já fizeram suas conquistas intelectuais e morais. Então, se eu nada peço, o que determina o mundo no qual eu vou habitar é o grau de minha elevação, né, o quanto eu já estou evoluído, o quanto eu já adquiri de valores morais e de valores intelectuais, de modo que eu possa habitar este ou aquele mundo. Então, se não há pedido, é esse o critério. Na questão 185, Kardec pergunta: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Kardec era muito metódico, muito detalhista, né? Kardec fez as perguntas que todos nós que estivéssemos lá gostaríamos de fazer e talvez não tivéssemos tanta sabedoria para perguntar. Talvez, se não tivesse sido dada essa oportunidade, no nível intelectual em que nós estamos, nós deixaríamos escapar essas nuances, né? Lá no finalzinho a gente fala: nossa, mas podia ter perguntado isso, podia ter perguntado aquilo, mas Kardec, na sua sabedoria, preparado que estava pela espiritualidade, né, para codificar essa doutrina maravilhosa, ele fez todas as perguntas para que nós, mais tarde, fazendo essa leitura, pudéssemos compreender e não pudesse sobejar nenhuma dúvida de nada, né? Se a gente fizer uma leitura e um estudo aprofundado da doutrina, a gente vai percebendo que todas as dúvidas são dissipadas a partir das perguntas de Kardec. Então, ele está falando: olha, o estado físico e moral dos seres vivos é o mesmo, né? Em cada mundo é perpetuamente o mesmo. E então, os espíritos respondem: não. Então, não é o estado... Então, todos aqueles que estão aqui na Terra terão sempre o mesmo estado físico e moral. Aqueles que estão nos mundos ditosos, né, nos mundos de regeneração, terão sempre o mesmo estado físico e moral? Ele disse: não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. E aqui a gente pode novamente voltar à questão da nossa transição planetária. Né? Nós estamos falando de há muito que a Terra, né, em breve, será um mundo de prova, de regeneração. Deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. E também já se tem dito muito que a Terra já passou por diversas transformações físicas, né,
para acolher esse mundo regenerador. Então, isso responde aí, né? Se nós tivéssemos um ponto final aqui, a gente já teria uma resposta muito boa dos espíritos, né? Muito completa. Porque, assim, o estado físico não vai permanecer o mesmo em relação aos habitantes deste planeta, porque também, né, deste mundo, porque também o mundo progride. Porque também o mundo, né, o qual habitamos, e os diversos mundos, também passam pela lei do progresso. Então, basta ver aí, que a gente já falou em inúmeras ocasiões, a Rosália até falou recentemente de quão mais belo vão ficando as pessoas, né, de como o planeta, de quando os mundos vão se tornando mais belos, mais perfeitos, vão se adequando, né? Então, assim, todo o planeta, todos os mundos estão aí também sujeitos a essa lei do progresso. Eles continuam, todos começaram, como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Então, todos os mundos começam por um estágio inferior, por um estado inferior, e vão evoluindo gradativamente. Então, os mundos ditosos não foram criados por Deus já, né, naquele modelo, eles foram também progredindo. Então, daí porque não se mantém o estado físico e moral de uma forma perpétua. Tanto nós, os seres que habitamos este mundo, quanto os próprios mundos, vamos evoluindo. Estamos todos submetidos à lei do progresso, né? Então, tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É aquilo que nós esperamos, né? O planeta de regeneração e depois, mais tarde, um planeta ditoso, quando nós também já tivermos condições de habitar esse mundo melhor. Então, o mundo no qual habitamos e os diversos mundos vão também passando por esse processo evolutivo, e nós teremos esse mundo que nós tanto anelamos, que nós tanto desejamos, né? Um mundo sem dor, sem sofrimento, sem provas, quando nós estivermos aí nesse nível, né? Quando nós estivermos, aqui fala quando se houverem tornado bons, quando nós tivermos alcançado a perfeição relativa que nos está reservada, nós seremos tão perfeitos quanto pudermos ser. Nós só não seremos tão perfeitos como é o nosso Pai, né? Porque se fôssemos todos, nos fosse dada essa perfeição, né, nós seríamos deuses. E nós sabemos que Deus é único, né? Então, quando nós alcançarmos aí esse patamar evolutivo, vamos viver no paraíso. Um mundo sem dores, um mundo sem tristeza, um mundo onde que a gente não cobice, onde que a gente não tenha inveja, onde que a gente não tenha ciúme, onde o bem do outro será para nós uma satisfação, uma felicidade, onde fazer o bem seja o nosso grande desejo e a nossa grande satisfação, né? A nossa realização seja apenas de fazer o bem. Kardec acrescenta aí na resposta dos espíritos, dizendo: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Como nós, né, hoje, sucedemos outra raça mais grosseira do que a nossa. Menos bela, né, mais pesada, menos... e assim, as que vierem depois de nós vão cada vez mais, né, aí alcançando essa perfeição. Então, ele diz que as raças que hoje povoam a Terra serão substituídas, e nós já estamos, pouco a pouco, vendo essa substituição acontecer. Porque aqueles que substituirão a nós, que estamos aqui hoje, serão espíritos mais afinizados com o bem, né? Espíritos mais preocupados em fazer o bem, mais preocupados com o amor ao próximo. Então, nós seremos substituídos por espíritos
mais perfeitos, mais evoluídos, porque o mundo de regeneração requer espíritos mais afinizados com esse plano, né? Então, nós sucedemos outras mais grosseiras, mas seremos sucedidos por espíritos um pouco mais evoluídos que nós. Lá na questão 186, Kardec pergunta: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Vamos lembrar aqui que a gente já estudou sobre o perispírito, né? Kardec, nós já estudamos lá no começo da obra de O Livro dos Espíritos, nós já falamos. O perispírito é esse envoltório semimaterial, né, que liga o espírito ao corpo, né? Então, esse é o perispírito, e Kardec queria saber se tem algum mundo, né, se existem mundos onde o espírito deixe de revestir esse corpo grosseiro que nós habitamos, essa roupa densa, né, essa matéria densa que nós habitamos, e que só o espírito seja apenas revestido pelo envoltório perispiritual. E aí, os espíritos respondem: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Também nos nossos estudos pretéritos, a gente já estudou que, na medida em que nós vamos evoluindo, o nosso perispírito vai se tornando tanto mais sutil, né? Nós vamos ficando com o envoltório mais sutil e nós vamos, aos poucos, né, nos desfazendo dessa roupa, né, pesada, densa. Quanto menos evoluídos, mais denso é o nosso corpo, né? E então, na medida em que vamos evoluindo, esse envoltório, esse perispírito que liga o corpo ao espírito, ele vai se tornando mais e mais sutil, mais e mais leve. Ele diz que nesses mundos puros, né, nesses mundos ditosos, onde habitam os espíritos puros, esse envoltório é tão etéreo, tão sutil, que é como se ele não existisse, né? Tanto mais, pensa tanto que nós vamos demorar, né? Pensa quanto nós vamos demorar a alcançar essa possibilidade de que o nosso espírito seja revestido apenas, né, pelo perispírito, e um perispírito muito sutil, quase inexistente, quase não visível para nós, né? Porque isso significará que nós teremos aí avançado, evoluído intelectual e moralmente, né? E poderemos habitar esses mundos ditosos, e seremos, então, espíritos puros. Então, em alguns lugares, a gente não vai mais precisar vestir esse corpo material. Qual é a condição para nós nos despirmos deste corpo denso e pesado? A condição é a evolução. A condição é a transformação do homem velho, que o Evangelho diz. A condição é a promoção da reforma íntima. A condição é a aquisição de valores morais. A condição é a aquisição de valores intelectuais. Enfim, a condição é nos tornarmos bons. E quando nos tornarmos bons, deixaremos de estar encarcerados, presos num corpo tão denso como é a matéria, né? Então, o que Kardec queria saber é: haverá um mundo em que a gente possa deixar de revestir esse corpo material? Então, sim, a resposta é dos espíritos. Sim, nós vestiremos aquela roupagem semimaterial, que é o perispírito. E esse perispírito, então, será, na medida, na proporção da nossa evolução, cada vez mais sutil. Muito possivelmente, nós aqui devemos estar falando para nós mesmos que a gente ainda vai vestir muito tempo esse corpo pesado, esse corpo que não nos permite aí, fazer aquelas viagens, né, que a gente viu lá no nosso lar,
né? Nós não podemos nos locomover da forma como os espíritos puros se locomovem, né? Nós não podemos nos comunicar do modo que os espíritos evoluídos se comunicam, porque nem é necessária todo esse aparato vocal que nós temos para comunicação, porque os espíritos evoluídos se comunicam através do pensamento, né? E nós aqui ainda precisamos de todo um aparato, precisamos do nosso pulmão, precisamos das nossas cordas vocais, precisamos, né, de tudo o que nós temos, de que o outro possa interpretar a nossa fala aí através das ondas, né? Então, nós ainda estamos muito longe disso. Como diz a Rosália sempre, e eu também gosto de repetir, a lei do progresso é inexorável e nós vamos, né, alcançar essa evolução espiritual. Ela pode estar distante, mas ela não está inatingível, né? Todos nós chegaremos lá. Então, haverá, sim, um mundo em que nós, com certeza, poderemos habitar, né, que está também destinado para nós, em que nós não revestiremos mais esse corpo material, né, que é difícil, que sofre, que degenera, que tem doenças, né? Então, nós não habitaremos esse mundo quando tivermos nesse patamar evolutivo, porque lá, né, é o estado, segundo os espíritos, dos espíritos puros. Na questão 186A, parece resultar daí, da pergunta anterior, porque essa 186A é um de desdobramento, parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada. Primeiro, ele faz uma afirmativa, né, dizendo, olha, sim, segundo a resposta dos espíritos, nós vamos passar de um estágio a outro, nós vamos deixar de revestir esse corpo material para revestirmos apenas um envoltório semimaterial, que é o perispírito, e que vai se tornando cada vez mais sutil. Ele está dizendo, existe um lugar, uma linha em que eu sei que eu passei daqui para cá, né? Que eu deixei de vestir um corpo material e ele foi se tornando mais e mais sutil. Existe um momento em que eu sei que isso aconteceu, existe uma linha demarcatória para isso, né? E aí, então, ele faz essa afirmativa. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não. Então, ele faz aquela pergunta com uma dúvida, né? Então, nas últimas encarnações, e até eu chegar a espírito puro, tem uma linha? E os espíritos respondem, semelhante demarcação não existe, né? Porque nós vamos galgando, né? Vamos galgando essa evolução. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco. Nós conseguimos identificar quando nós revestimos um corpo material mais denso do que o que nós vestimos hoje? Não conseguimos, né? Não temos essa linha demarcatória. Então, ele diz que vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível. E os espíritos aqui usam uma linguagem quase poética, né, no final, para explicar. Tal qual se dá com a noite, as primeiras claridades do alvorecer. Quando a gente tem a oportunidade, né, de observar o alvorecer, o amanhecer, nós vamos percebendo que a noite vai se desfazendo aos poucos, paulatinamente, cedendo lugar à luminosidade do dia. Mas é possível a gente dizer quando deixou de ser noite, no momento exato que deixou de ser noite para ser dia? Nós não conseguimos, né? Não conseguimos identificar, olha, acabou de acabar a noite e de iniciar o dia. Porque isso acontece de uma maneira tão suave, tão sutil, né? Tão bonita, né? Que a gente não consegue divisar, a gente não consegue estabelecer, determinar o momento que deixou de ser noite para ser dia. Assim é aqui, né? Como na pergunta, voltando aqui para vocês entenderem, na pergunta, né, de que não há uma linha demarcatória entre as nossas últimas encarnações e a de espírito puro. A gente não consegue identificar de forma determinada quando é que isso acontece, porque vai ocorrendo aí na medida
da nossa evolução, das nossas conquistas. Na questão 187, Kardec pergunta: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? A substância do perispírito. Vamos lembrar novamente que o perispírito, né, é aquele envoltório semimaterial que envolve o espírito e que permite ali a conexão com o nosso corpo, né, material. Então, ele quer saber se a substância é a mesma em todos os mundos. Vamos lembrar: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, né? Ele quer saber, a substância do perispírito é sempre a mesma? E os espíritos dizem: não, é mais ou menos etérea, né? Então, a substância é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, própria do mundo em que vai habitar, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Aí eu trouxe aqui, só para a gente ter um acréscimo, lá do livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, ele diz assim: é lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, fluido cósmico, adequada à natureza de nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, força espiritual, comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de categoria eletromagnética e formando o envoltório conhecido como o corpo da alma, necessário, insubstituível e perene, já de textura definida como material, embora tão sutil que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial para qualificá-la. Porque o nosso perispírito é material, né? Mas por causa da sua sutileza, né? Então, ele é chamado de semimaterial pelos espíritos da codificação. Então, aqui, Zalmino está dizendo que, no caso dos espíritos que habitam aqui a crosta terrestre, nós, no caso, né, o nosso perispírito é o resultado do fluido cósmico universal, né? E isso vem exatamente num consenso com a resposta dos espíritos, quando eles dizem que a substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos, né? Então, aqui, pelo menos, ele já define para a gente que, no caso do nosso perispírito, ele é constituído pelo fluido cósmico universal, lembrando que, para os espíritos, na explicação dos espíritos, eles dizem que esse espírito se reveste da matéria própria do mundo, né? Então, em cada mundo em que vamos habitar, o perispírito é constituído dessa matéria que é própria desse mundo, né? Então, nós vamos buscar, naquele mundo em que habitaremos, as matérias, as substâncias, constituir, lembrando aí que nosso espírito é energia, né? Consolidação de energia. Então, ele diz que essa mudança, contudo, acontece muito rapidamente, né? Quando a gente se reveste dessa matéria, essa mudança acontece de uma forma muito rápida. Lá na questão 188, os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Na verdade, parece que Kardec queria perguntar com esse questionamento se o espírito, ao atingir esse estágio evolutivo de espírito puro, se ele fica circunscrito em um mundo, né? Se ele passa a habitar aquele mundo ali, ou se ele fica no universo, sem se ligar
a um determinado mundo mais do que a outro. Eu queria saber, olha, a partir do momento de atingir esse estágio evolutivo, de tornar-se espírito puro, esse espírito passa a habitar definitivamente, né, um mundo especial, né, ele passa a fazer isso ou ele fica aí no espaço universal? Dizem os espíritos, habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Veja bem, eles habitam certos mundos, mas não ficam presos. Primeiro, nós ficamos presos aqui porque nós estamos presos a essa matéria também, né? Nós não temos, como os espíritos evoluídos, espíritos puros, a condição de nos transportarmos de um mundo para outro, de um lugar para outro, né? Nós ficamos presos. E eles já deixam aqui antever que esses espíritos têm essa possibilidade de locomoção, não ficam presos aí a um mundo determinado. Mas ele diz que eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. Podem e o querem. Porque esses espíritos, diferentemente de nós, eles não ficam apegados, né? Passam a habitar este mundo, mas não estão apegados a eles. Porque o prazer é de fazer o bem, é de trabalhar em favor do outro, né? Então, eles podem aí estar em toda parte e o fazem para auxiliar, né? Não ficam aqui apegados ao seu mundo especial, ao seu mundo ditoso, ao seu mundo feliz, né? Eles, diferentemente de nós, que não temos essa condição, eles têm, né, de se transportarem, de estarem em diversas partes, e também não desejam ficar apegados. Tem um mundo onde habitam, mas não desejam. E aí a gente tem uma nota de Kardec, e eu vou fazê-la para nós podermos encerrar, acho que nessa questão. Diz Kardec, então, segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é a dos que tem habitantes menos adiantados física e moralmente. Lembrando que ele está falando dos mundos que compõem aí o nosso sistema planetário, porque existe mundo inferior ao nosso, né? Mas dentre o nosso sistema, nós estamos aí numa categoria menos adiantada, né? Física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, né? Porque ele disse é um dos mundos menos adiantados, não diz que é o menos adiantado. Sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Daqui já dá para ter uma ideia da resposta dos espíritos, de que os espíritos puros não ficam apegados a um mundo, embora habitem. Porque aqui ele diz, olha, o Sol não é um mundo, né, habitado, mas é um local de reunião dos espíritos superiores, né, e de onde eles emanam esses pensamentos para outros mundos, né? E aí dirigindo através do fluido universal e dos espíritos menos elevados. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter, significando que a distância do Sol não influencia necessariamente em o mundo ser mais ou menos evoluído, né? Então, o fato de estar mais próximo ou menos próximo do Sol não interfere necessariamente no estágio evolutivo daquele mundo. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque resida em Paris. Lembrando que, dentre nós, habitantes da Terra, mundo de provas e expiações, existem espíritos nos mais diferentes, diversos graus de evolução. Então, o fato de um espírito habitar a Terra não significa também que ele já esteja num estágio tão
mais de planeta de provas e expiações, e nem que um espírito que aqui habite seja um espírito inferior. Né? Então, quem habite Júpiter, por mais evoluído que seja em relação à Terra, não quer significar, né, que ele esteja no mesmo nível dos seres adiantados de Júpiter, porque dentre os mundos há espíritos em várias escalas evolutivas. Não estamos nós aqui, essa pequena assembleia aqui, né? Não somos muitos, mas podemos dizer que dentre nós há espíritos de diferentes, né, níveis de evolução. Não é verdade? Há dentre nós aqueles que já estão mais despertos, mais voltados para as coisas espirituais, e há dentre nós aqueles que estão ainda muito apegados às coisas materiais. Então, Júpiter, não por ser um mundo mais evoluído, tem dentre os seus habitantes só espíritos evoluídos. As condições de longevidade não são tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra. E as idades não se podem comparar. Né? Então, o tempo que se vive, né, também não é o mesmo que na Terra. E a idade também não. Evocado, um espírito que desencarnara havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Porque já sabemos nós que não conhecemos nem um pouco, né, dos mundos que existem. Então, ele disse que estava encarnado em um mundo que nós não sabemos o nome. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse: não posso avaliá-lo, porque não contamos o tempo como contais. Né? Então, por aí a gente também pode perceber a diferença, né, nestes diversos mundos em relação a várias coisas, como a exemplo da contagem do tempo, da longevidade. Né? Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós lá nos desenvolvemos muito mais rapidamente, certamente por se tratar de um mundo em estágio evolutivo melhor que o nosso. Acabei de dizer, quando a gente falou da primeira questão, que a infância nossa, como espíritos encarnados na Terra, demora um pouco mais por causa da nossa condição evolutiva. Então, aqui o espírito que foi evocado diz que lá eles se desenvolvem muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Ou seja, ele estava lá reencarnado da nossa forma de contar há apenas 6 meses, mas no seu estágio evolutivo ele teria 30 anos daquilo que teria se estivesse aqui na Terra. Né? Então, pensa, um espírito que reencarnou há 6 meses, já com a maturidade espiritual de um de nós com 30 anos de idade. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que na Terra uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal? Dentre nós há aí inúmeros animais que, dentro de poucos meses, já estão na idade adulta. Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Né? De atingir um amadurecimento, sair da infância, né, de uma forma muito mais rápida do que acontece conosco hoje. Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que lhe cumpre atingir. Porque a gente precisa atingir, né, precisa evoluir, então, com aquilo que a gente tem de infância, realmente é bem curtinho. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação. Quem acha que só existimos nós, que tudo é igual a gente, né? Que todo funciona como funciona na Terra, que todos os corpos são revestidos dessa mesma matéria. Então, quem pensa dessa forma, né, tem uma visão muito curta. Assim como é rebaixar a divindade, o imaginar-se que fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Quem acha que Deus criou
Tudo isso só para o homem, que não criou nada além disso, que tudo foi criado para a nossa contemplação, né? Quem somos nós, né, achando aí que Deus é, né, só fez tudo, que ele que fora a gente ele não fosse capaz de criar nada mais, que nós somos os últimos, né? Eu acho que essa questão das transmigrações progressivas a gente vai deixar para a próxima semana. É a Luana? Que começará com a Luana na questão 189. E eu vou renovar o convite feito sempre aqui pela Rosália, para que nós possamos continuar estudando, para que vocês venham. E ainda mais, para que todos possam interagir, possam perguntar, possam questionar. Vai, Sirlene. Uhum. Nós somos, Deus criou tudinho só para nós, né? Ou então que tudo é feito para o nosso deleite, para a nossa satisfação. Mas é porque nós realmente somos ainda muito orgulhosos, mas também muito ignorantes, né? Ignorantes do conhecimento. Daí a necessidade de nós estarmos aqui, né, estudando, buscando esse conhecimento juntos, né, para que a gente possa se despir dessa ignorância e a gente pode. E, além do mais, o Carvalho disse na semana passada, como é que a gente se diz espírita? Disse na semana passada, não, disse hoje também, né? Como é que a gente se diz espírita se a gente não conhece o livro dos Espíritos? Como é que se a gente não conhece a doutrina, se a gente não conhece a obra de Kardec, como é que a gente pode se dizer, como é que a gente pode defender a nossa doutrina, aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos, com base em onde? Com base em quê? A nossa crença está fundada em quê? Porque já o dissemos também, é uma fé raciocinada. Então, não é porque alguém me disse, não é porque eu ouvi dizer. Eu preciso fundamentar essa minha fé nesse conhecimento. Porque quando nós estudamos, alarga a nossa visão, e aí a gente começa a compreender que, de fato, né, os ensinamentos acabam levantando o véu que aquelas dúvidas que nós temos, né? Esses ensinamentos de Kardec fazem com que todas as nossas dúvidas, todas as nossas inseguranças, todos os nossos questionamentos sejam respondidos. Então, nós precisamos mesmo nos dedicar mais a este estudo. E ainda digo para vocês, nós vamos estudar e, ao término dessa obra, a gente precisa recomeçar. Porque a cada leitura, um mundo novo se abre para a gente, e a gente percebe que talvez algo que a gente interpretou lá atrás de uma forma, a gente pôde fazer um novo estudo, acrescentar outras obras, trazer conhecimento, associar o conhecimento aqui com uma outra obra de Kardec e descortina assim, um novo entendimento para a gente. Então, não vamos encerrar, né? Quando terminar, vamos ter que começar de novo. Bom, que Jesus abençoe a todos. E quem vai fazer? Carvalho? Eu me dispus a fazer a prece final só para antes botar fogo no circo. A Kátia acabou de falar uma coisa que eu já estava pensando, inclusive ia conversar com elas. O estudo ele é muito mais interessante e mais gostoso quando tem interação. E essa foi a proposta inicial quando a gente resolveu fazer esse estudo na quinta. Eu tenho, assim, a absoluta certeza que quase todo mundo sai daqui com um monte de dúvida, porque, às vezes, o formato que nós temos aqui, parecido com palestra, onde uma pessoa fica aqui na frente fazendo estudo, eu estou rindo porque eu estou vendo a cara do pessoal aqui da frente. Então, assim, esse formato pode parecer que é uma espécie de palestra. Então, acho que cabe também
às 3 que estão fazendo o estudo, provocar isso, porque eu não tenho dúvida que se todo mundo começar a interagir, fazer pergunta, mesmo que o estudo vá mais lento, ele é muito mais profícuo, ele é muito mais interessante, e eu tenho certeza que a gente lota essa casa aqui. Então fica aí o desafio e a proposta. Vamos então elevar os pensamentos a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade e pedir ao Mestre que os eflúvios aqui gerados possam ganhar o éter cósmico, atingir todos os corações necessitados, que possa ir até as nossas casas, buscando aqueles também que guardamos em nossos corações e em nossos pensamentos. Que nós possamos sair daqui embalados por esse conhecimento, a fim de colocar em prática em nossa vida, fazendo aquilo que o mestre Kardec tanto falou, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em tornar-se uma pessoa melhor, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que Jesus possa então nos iluminar hoje e sempre, e que assim seja. O pessoal que for fazer o trabalho pode fazer a fila para o passe, a outra fila.